Trabalho e responsabilidade pessoal. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para falar um pouquinho com você sobre os princípios do Evangelho. Nós vamos ouvir um hino agora e em seguida eu farei uma oração. E aí então iniciaremos falando sobre esse importante princípio, que é o trabalho. Amado Pai Celestial, somos-te gratos por estarmos aqui, Senhor, e todos que estão assistindo e ouvindo este vídeo. Peço que os abençoe, os fortaleça e principalmente que nos dê o teu Espírito hoje para que possamos entender melhor a respeito do trabalho e da responsabilidade pessoal que temos em trabalhar, tanto no nosso trabalho profissional, como a teu serviço na igreja, na comunidade. Pedimos, querido Pai, que abençoe cada uma das pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo ou ouvindo. Peço que os abençoe, os proteja, os guie e dê a cada um deles o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, falando sobre trabalho e responsabilidade pessoal, é muito importante esse princípio, do Evangelho que nós aprendemos. Devemos aprender se ainda não aprendemos, O trabalho, ele é um princípio eterno. Então, a gente nunca vai deixar de trabalhar, Essa é a verdade. Mesmo se a gente conseguir ir para o reino celestial, nós ainda vamos continuar trabalhando lá. Se a gente morrer, no mundo espiritual também a gente continua trabalhando. Então o trabalho é algo maravilhoso. E Cristo ensinou isso, para a gente. Ele disse assim, lá em João 5,17, ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em outra escritura, em João 9,4, ele disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então, Deus é um ser que trabalha, Cristo trabalha o tempo todo, eles estão trabalhando pela nossa salvação. Isso exige trabalho, Não é simplesmente, o Senhor simplesmente não nos criou e deixou, bom, cada um se vira aí. Não, Ele cuida de nós. Esse é um trabalho grande, é verdade? Se a gente for pensar no quanto o Senhor deve trabalhar para nos ajudar, para nos abençoar, para nos proteger, para nos ensinar, enfim. O tempo todo ele está trabalhando. E nós recebemos esse mandamento também de trabalhar, quando então o Senhor falou para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, O Senhor disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a gente tem que suar a camisa para trabalhar e prover o alimento para o nosso lar. E é interessante notar que quando o Senhor deu esse mandamento para Adão e Eva, Eva também ajudou ele, Lá em Moisés 5:1, a gente vê que Adão e Eva trabalharam nos campos para conseguirem o seu próprio sustento e o sustento dos filhos. Então havia uma parceria ali entre os dois naquele momento. Então cada um de nós tem responsabilidades. Quando a gente fala de trabalho, não é só o trabalho profissional, também é, obviamente. Mas também, além disso, tem o trabalho de casa, o trabalho doméstico, que é o pior que tem, não é verdade? Então precisamos ser parceiros, marido e mulher, e os filhos, sermos parceiros ali em cuidar do trabalho doméstico, que é um trabalho muito difícil. E que é um trabalho que exige trabalho todos os dias, Não é só
vai lá, limpa a casa, ficou tudo limpinho por um mês. Não, não é isso que acontece. A gente tem que estar sempre mantendo, sempre limpando. E isso é bom. A gente tem que manter o nosso lar limpo, o nosso lar organizado, para que então o Espírito do Senhor também habite. E a gente sempre tem que levar em consideração, né, como é que é o templo, né? A gente olha lá o templo, como é que é o templo? Claro, a gente não precisa ter todas as belezas que tem no templo, na nossa casa. Não é isso. Mas a limpeza e a organização. Isso não precisa de dinheiro, né? Limpeza e organização a gente consegue fazer juntos como família. Então, às vezes, é necessário que dentro do lar a gente divida responsabilidades, marido, mulher e os filhos. Então, muitas vezes, aqueles que trabalham fora, às vezes só o marido trabalha fora, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ajudar em casa. Porque o trabalho de casa é um trabalho que não acaba. Não é das 8 às 6. É um trabalho que requer muito tempo. Né? Tem roupa para lavar, tem roupa para passar, tem chão para limpar, tem louça para lavar, enfim, tem muita coisa a ser feita. Então, dividir essas responsabilidades com toda a família é muito importante. E também, claro, a gente tem o nosso trabalho na igreja, o nosso serviço na igreja, ajudando de diversas formas, no nosso próprio chamado, é uma forma de trabalhar e o Senhor se agrada disso também. Então devemos nos esforçar para cumprir com as nossas responsabilidades nos nossos chamados. Isso abençoa vidas, né? Abençoa outras pessoas e abençoa a nossa própria vida. Também podemos ajudar na comunidade, enfim, na nossa vizinhança, podemos ajudar. Então sempre trabalho é algo que enobrece, né, as pessoas. Então é importante que cada um de nós faça isso. E qual deve ser a nossa atitude em relação ao trabalho em si? Né? Tem gente que fala que, né, quem foi que inventou o trabalho? Né? Eu estou cansado, né? E muitas vezes o trabalho é algo, para algumas pessoas, né, que é algo extremamente necessário, mas que se pudesse não trabalhar, não trabalharia. Mas de fato é uma bênção poder trabalhar, porque como falei, a gente abençoa a nossa própria vida com o trabalho e abençoamos a vida dos outros. Tem uma história que eu queria contar aqui para você, achei muito interessante. Essa história diz o seguinte, para mostrar, né, como o trabalho é importante e qual deve ser a nossa atitude em relação ao trabalho. Um viajante passou por uma pedreira e viu 3 homens trabalhando. A cada um ele perguntou o que eles estavam fazendo. A resposta de cada um revelou uma atitude diferente para com o mesmo trabalho. Eles estavam 3 homens estavam fazendo o mesmo trabalho, exatamente igual. Para um, então, ele perguntou e ele respondeu: estou cortando pedras, né, respondeu o primeiro homem. O segundo replicou: estou ganhando 3 peças de ouro por dia. Então um estava falando o que ele estava fazendo, ele estava quebrando pedras. O outro, eu estou aqui trabalhando para ganhar um dinheiro. E o terceiro sorriu e disse: estou ajudando a construir uma casa de Deus. Eles estavam construindo um templo, uma igreja, enfim. Então olha a visão diferente, né? É claro que a gente que trabalha profissionalmente, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas não deve ser só essa o nosso motivo, né? O motivo deve ser, bom, se você é médico, por exemplo, eu trabalho, eu ganho dinheiro como médico, mas o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando pessoas a sobreviver, a melhorar sua saúde. O bombeiro, o policial, enfim, a dona de casa, né? A pessoa que trabalha como mesmo a faxina, como é importante a limpeza, né? Enfim, qualquer profissão, qualquer trabalho, até o serviço na igreja, por que você está fazendo isso? Né? Então a gente teria que responder porque eu estou abençoando vidas, eu estou ajudando no reino de Deus. Enfim, a nossa visão ela é muito importante, a nossa atitude, né, diante do trabalho. E o Senhor ele condena a ociosidade, né? Às vezes a gente tem preguiça. O Senhor não gosta disso, né? Ele gosta do esforço. Então
a preguiça é algo ruim. Ele tem algumas escrituras interessantes que o senhor fala sobre a ociosidade, que eu queria ler aqui para você. Ele disse: o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Está lá em Doutrina e Convênios 75, 29. E ele também ordenou o seguinte: não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão e nem usará as vestes do trabalhador. Está em Doutrina e Convênios 42, 42. Então o senhor está condenando a ociosidade. É necessário a gente trabalhar sempre. E a gente tem muitas bênçãos, né? O presidente David John McKay disse: precisamos entender que o privilégio de trabalhar é uma dádiva. Uma dádiva é um presente, é um dom. Que a capacidade de trabalhar é uma bênção. E que o amor ao trabalho é sucesso. Olha que legal isso, né? Então ele fala aqui: o privilégio de trabalhar é uma dádiva. A capacidade de trabalhar é uma bênção. E o amor ao trabalho é o sucesso. Então tenha sucesso, ame o seu trabalho, trabalhe, se esforce o máximo, porque sempre as bênçãos virão. Financeiras, serão bênçãos emocionais, serão bênçãos que você estará abençoando a vida de outras pessoas, são bênçãos espirituais. E mental também, é bom. Ficar parado sem fazer nada é uma coisa muito ruim. Então lembre-se disso, o Senhor deseja que você trabalhe sempre. Assim como ele disse, né, voltando naquela escritura: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Te vejo no próximo vídeo.